Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta e tá para ser confirmado, de fato, os novos beneficiários. São 804 mil pessoas que estarão entrando nesse mês de setembro para receber R$600. 804 mil famílias que serão beneficiadas e essa informação extraoficial deve ser confirmada nessa próxima semana. 21 milhões de pessoas agora em setembro. Lembro mais uma vez, o governo tinha colocado 2.200.000 pessoas em agosto e agora a previsão de que uma nova fila que foi formada com exclusividade, a gente tinha dito que novas vagas iriam aparecer, mas não sabia tantos beneficiários que seriam contemplados. Mas de fato, essa semana a informação deve ser oficializada. 804 mil pessoas vão entrar no Auxílio Brasil, isso será muito bom, tá? Interessante, o orçamento que o governo pediu à Petrobras para poder liberar mais vagas no mês de outubro está para ser confirmado. Isso é bom, sinal de que mais vagas serão abertas dentro do programa Vale Gás que nesse mês de setembro, aliás, R$110 não tem, né? O pagamento agora só será liberado no próximo mês de outubro. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Tá bem? Quero desejar para você um dia abençoado por Deus. Fim de semana chegou, o governo vem falando sobre os valores que serão pagos em 2023, todos vêm defendendo os R$600. O presidente Bolsonaro, inclusive, participou de uma entrevista no canal e falou sobre a questão dos R$600. Vamos ouvir o que ele falou? Eu fico perguntando, temos aí mais de 20 milhões de pessoas interessadas, querendo saber as notícias do Auxílio Brasil, sobre a situação do empréstimo consignado. Inclusive teve um senador que falou sobre isso. Eu vou mostrar o que foi que ele falou sobre a situação dos R$600 no próximo ano, que ficou desapontado, estava esperando de forma oficial o orçamento. Você vai ouvir o que ele falou. Primeiro, bora ouvir o que disse o presidente Bolsonaro. Uma oportunidade para perguntar ao presidente, né, saber justamente o que as pessoas querem ter interesse. Por que tanta demora do consignado? Por que esse orçamento demorou tanto? E quando sai para R$405. Vamos vender as estatais, vamos cobrir de impostos, mas a verdade é que muita gente ficou aí lamentando, porque todo mundo estava aguardando sair esse calendário, que o ministro até o momento não anunciou, todos estavam aguardando sair o empréstimo consignado, que até o momento não saiu, enfim. Escuta aí o que disse o presidente Bolsonaro durante a entrevista, quando ele tratou do assunto Auxílio Brasil. Acompanhe. Primeiro tem que voltar a 2020, onde apareceu o auxílio emergencial. Com a política do fica em casa, a economia veio depois, que eu fui contrário, mas o Supremo disse que isso competia também aos governadores e prefeitos, e eles poderiam tomar medidas mais rígidas do que eu. Basicamente, a minha função foi entregar dinheiro para estados e municípios. Eu fui contra isso. E quando se obrigou o povo a ficar em casa, levantamos, no primeiro momento, aproximadamente 38 milhões de brasileiros que trabalham em informalidade. É o churrasquinho de gato na praça, é o que vendia o picolé na arquibancada de jogo de futebol, biscoito na praia. E nós imediatamente criamos, então, um auxílio emergencial de R$600. Começou com 200 e a última proposta foi minha, através do Vitor Hugo, o nosso líder na Câmara naquele momento, foi de R$600. Bem, ajudamos essas pessoas a sobreviver, porque eu fui na casa delas, na periferia de Brasília, ver como elas se comportavam. E a imprensa, grande parte, batendo em mim, dizendo que eu tinha que ficar lá no Palácio do Alvorada. Ao criarmos aí, nós evitamos, inclusive, que problemas sociais graves acontecessem no Brasil. O povo com fome iria para as ruas. Poderíamos ter saque a supermercado e desordem de maneira geral. Então, nós resolvemos essa questão lá atrás. Depois veio, em cima da política do fica em casa, veio inflação. No mundo todo, não foi apenas no Brasil. Para resolver, minimizar o sofrimento dessas 38 milhões de pessoas que vivem na informalidade, nós criamos o Auxílio Brasil de no mínimo R$400, buscando um espaço fiscal, renegociando os precatórios. O PT foi contra essa renegociação, mas nós tornamos definitivo os 400. No corrente ano, resolvemos ajudá-los mais ainda, que estamos em uma emergência, em especial tendo em vista a questão da guerra da Ucrânia e com a Rússia. Então,
garantimos até o final do ano R$600 do Auxílio Brasil. Converso diariamente com a equipe econômica. O Paulo Guedes me disse que está garantido R$600 a partir do ano que vem, porque nós vamos taxar lucro e dividendos para quem ganha acima de 400 mil por mês. E as pessoas não pagam qualquer imposto em cima disso. Então, esse espaço fiscal dessa taxação, que eu tenho certeza que o Congresso vai colaborar conosco, você pode tornar definitivo os R$600 e, mais ainda, pode fazer uma correção na tabela de imposto de renda. Pois é, como você ouviu, né, a saída, a solução que o presidente Bolsonaro vem apresentando para manter os R$600 do auxílio em 2023. Tivemos também uma entrevista, né, que o senador Marcelo Castro, do Piauí, ele que é relator geral do orçamento, ele falou nessa quinta-feira, dia 1º de setembro, que cabe ao governo propor uma solução para garantir a manutenção do Auxílio Brasil de R$600. E aí, ele fez críticas ao governo pela ausência da previsão, porque era para ter colocado lá. Mas eu sempre falo que existe aí uma questão de limite. Não tinha, de forma oficial, colocar lá nessa data limite, que foi 31 de agosto, de onde iria aparecer esses valores. O senador disse o seguinte: acompanhe palavras sobre o que foi dito. Ele participou foi entrevistado, né? E aí disse justamente o seguinte: escuta aí o relator geral do orçamento de R$600, o senador Marcelo Castro, as críticas, a avaliação que ele fez durante a participação de um programa. Acompanhe o que foi que ele falou. Por causa do teto de gastos. O que é que nós estamos esperando, honestamente? É que, como o presidente Bolsonaro, a exemplo de outros candidatos, tem falado que iriam manter o auxílio no valor de R$600, porque você sabe que basicamente o auxílio são R$400, e teve um plus de R$200 com a emenda constitucional 123 que nós aprovamos agora, dando, já este ano, dando um auxílio caminhoneiro, dando um auxílio gás, dando o auxílio táxi e dando R$200 e aumentando o número de famílias para ficarem recebendo R$600, dado a crise que o país está vivendo. Como o presidente Bolsonaro tem reiteradamente dito que vai continuar o valor de R$600, porque o que nós aprovamos foi só até o dia 31 de dezembro, e ele está dizendo que no ano que vem vão continuar esses R$200, quer dizer, fazendo um total de R$600, nós esperávamos honestamente que na proposta orçamentária ele mandasse essa previsão dos R$600, porque os outros candidatos não são presidentes, eles não podem propor, eles só podem prometer. O Bolsonaro não precisa prometer, ele tem os instrumentos para propor. Então, às vezes a gente diz, ele fala, mas não escreve. O mais importante aqui não é falar, não é prometer, é propor, é escrever. Se ele tivesse escrito, e era a nossa expectativa, de que na peça orçamentária ou outra medida paralela, ele já tivesse proposto que a partir do próximo ano, as pessoas, os 21,6 milhões de famílias que atualmente estão recebendo R$600, que elas continuariam recebendo a partir do próximo ano. Pois é. Como você ouviu, né, a crítica aí por parte do relator, ele que é o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, do Piauí, ele justamente disse que cabe sim ao governo ter proposto aí essa solução de imediata. Como não colocou isso, aí fica uma incógnita no ar. O próprio presidente, como você ouviu no início, que vai conseguir com as saídas seriam, primeiro, vender as estatais para garantir os R$600 no próximo ano. A outra saída, segundo o ministro Paulo Guedes, são taxar dividendos, ou seja, questão de impostos, né, imposto de renda, para poder ter a fonte de onde vai tirar esse valor dos R$600. E uma coisa importante que ele falou é que os outros não são os presidentes, os outros são candidatos. O presidente Bolsonaro, pelo comentário do próprio relator geral, né, o senador Marcelo Castro, o relator geral desse orçamento dos R$600, que aí é só de 400, 405, deixou bem claro que poderia ter sido anunciado isso, já que há mais de semanas vem falando sobre esses valores. Aí
Ele deixou claro durante essa entrevista, dizendo que para nós fomos surpresos o governo não ter mandado esse valor disponível, de onde seria a fonte, de onde havia o dinheiro. Ou seja, é algo que está repercutindo em todo o cenário político, aí entra por trás disso os outros candidatos, por exemplo, o ex-presidente Lula vem falando que vai manter R$600, não mostrou fonte, que não vai ser tão fácil assim. O mais recente foi a declaração do próprio ministro Paulo Guedes, disse que se por acaso demorar a debater os R$600, então o que é que a gente vai fazer? Vai trazer de volta o auxílio emergencial através de uma medida provisória. E aí a gente continua pagando R$600 em janeiro, fevereiro, março, 3 ou 4 meses, até que, após o recesso, após as eleições, possamos sentar, conversar e debater, definindo então os R$600 de forma oficial. Alex, então tudo isso é só para garantir os 600 caso um desses candidatos sejam eleitos. Então, o atual presidente Bolsonaro vem confirmando isso. Os outros candidatos, por enquanto, dizem que há saída, mas não sabem de onde vão tirar esses valores. A grande verdade é que R$600 para 2023 ainda é um problema para ser definido, mas como o próprio presidente Bolsonaro disse que não tem tanta dificuldade assim e vai ter como garantir os R$600, a gente torce porque estamos no ano eleitoral. Pela experiência de vários analistas, comentaristas políticos, tem muita coisa que às vezes fica só na promessa. E essa situação a gente deve cobrar dos candidatos porque 2023 já está batendo. Daqui a praticamente um mês teremos a eleição, dia 2 de outubro. E aí para o ano tem que já começar com R$600. Essa é a situação. Dá a tua opinião sobre isso. O governo errou de ter mandado um orçamento só de R$400, 405? Ou não? O limite, a data limite era dia 31. Se o governo vinha trabalhando para manter os 600, já era para ter definido. R$600 vai ser possível, está aí o orçamento, está aí a fonte. Ou não tem nada a ver? O governo pode decidir isso com uma canetada através de uma medida provisória, como o próprio ministro Paulo Guedes vem falando. Dá a tua opinião sobre isso, tá? Segue a novela desse calendário. A gente está agora na expectativa, calendário de setembro. Eu já vi muita gente revoltada, indignada, porque já era para ter anunciado e sem antecipação, os pagamentos vão começar apenas no dia 19 de setembro, né? 19 de setembro. Com antecipação é que a gente está torcendo que isso seja anunciado, poderemos ter aí uma data antecipada, como está aí no seu celular, no teu notebook. Eu já vi vários comentaristas dizendo o governo está errando, está pecando, porque não anunciou essa antecipação. Olha aí, dia 19, final do NIS 1, e com antecipação, que deve sair no dia 9, na sexta-feira. Deve porque, de forma oficial, depende do ministro aí, do ministro Ronaldo Bento, né? É uma situação. E a mesma coisa com o empréstimo consignado, né? O empréstimo consignado está outra novela, e vários sites vêm falando sobre essa situação em que há muitas dúvidas sobre a questão do empréstimo consignado, né? Inclusive, algumas manchetes que estão chamando muita atenção, inclusive vou compartilhar com você aqui, é sobre, olha no teu celular aí, olha no teu notebook, que diz o seguinte: governo analisa colocar o teto nos juros de consignado do Auxílio Brasil. E aí, colocar um teto, eu já trouxe essa informação nos vídeos anteriores, seria o quê? Um limite. Muita gente está aguardando que seja anunciado o início do empréstimo consignado daqui para o dia 15, como o ministro Ronaldo Bento vem falando, só que o que está por trás disso são os juros. Não adianta simplesmente só anunciar empréstimo consignado com juros lá em cima, juros de agiota. Anuncie juros dentro daquilo que a gente está aguardando, juros justos, de 2,05% a 2,5% ao mês, que aí ficaria na casa dos 24%, 25% ao ano. Teto, já era para ter anunciado, já era para ter feito isso aí, não ter deixado aí à vontade das financeiras, das instituições. Aí agora viu a pressão sobre essa questão de juros. O que tem de cientistas, políticos, economistas reclamando, discutindo, o governo vai anunciar esse empréstimo consignado sem teto. Olha, um montão de bancos aí desistiram, Bradesco, o próprio Itaú, o Banco Inter, né, o BMG, os grandes bancos do Brasil não querem porque sabem que os juros já estão altos. E eles vão ganhar o quê? Botando juros lá em cima ainda? Então, depois de várias críticas, o presidente está revendo a questão do teto. Por isso que
pode demorar mais um pouco. Já era para ter decidido essa questão do teto, quando o ministro Ronaldo Bento falou que ia deixar à vontade, né? Porque quem estipula os juros são as financeiras comemoraram, porque iam botar os juros do jeito que eles queriam, lá em cima, 79%, 80%. Por que não falou isso? Limite de juros há mais tempo. Por isso que agora está essa demora, essa novela, né? Mas que vai sair, vai sair. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. A notícia boa que chama a atenção são os novos beneficiários que vão entrar nesse mês de setembro, em cerca de 804 mil novos beneficiários em setembro, para torcer que seja essa notícia oficial já para esse início de setembro. E também o Vale Gás, outubro, próximo mês de outubro, torcer que a Petrobras libere esse orçamento para que mais famílias possam ser beneficiadas. É uma expectativa muito grande, tem muita gente que reclama que não recebe o Vale Gás. Orçamento da Petrobras sendo liberado seria uma maravilha. Coisa boa, R$110 para mais famílias, hein? Imagina aí, para torcer que seja anunciado isso. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, teria o maior prazer ter você na minha lista de amigos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.